Olá, e o Mexa-se tá no ar. Hoje vamos continuar falando de exercício e emagrecimento, só que agora é para indivíduos um pouco mais avançados. E aí que tá, Wilson, o que varia? Quando a gente falou, deu exemplo comigo, né, que eram para indivíduos iniciantes. Na semana passada, com a Fran, a gente chamou de treinamento intermediário. E por que hoje a gente vai falar de avançado? O que varia de um treinamento para o outro? Bom, no treinamento de força, existe uma série de variáveis que a gente controla para aumentar a intensidade do trabalho. Inicialmente, o objetivo é tentar fazer com que o indivíduo melhore a capacidade de mobilizar mais peso. Então a gente começa com treinamentos com uma carga um pouco mais leve, mas com um número de repetições mais elevadas. No segundo momento, com a Fran, a gente buscou fazer um trabalho mais conjugado de dois exercícios, sendo que um para membros superiores, outro para membros inferiores, mas que a gente chamando de bisete, onde não existe um intervalo de descanso entre os dois. Nesse terceiro momento, a gente vai utilizar o que a gente chama de bisete agonista-antagonista, tentando usar movimentos contrários, né, que envolvam agrupamentos musculares contrários, mas que se localizam mais em determinada região, ou seja, no membro superior ou membro inferior. A ideia continua sendo a de utilizar exercícios aeróbios, anaeróbios, no intervalo, no final da série completa, né, para aumentar o gasto energético. Mas o que difere nesses três trabalhos foi a utilização de exercícios conjugados, ou seja, com adição de mais um exercício sem intervalo de descanso. E agora, por último, no trabalho de hoje, a gente vai utilizar exercícios, além desse bisete, né, essa utilização de dois exercícios sem intervalo de descanso, exercícios mais complexos, onde a gente envolva grandes grupos musculares, braço e perna no mesmo exercício, fazendo com que aumente o gasto calórico. Agora a gente vai ter um participante diferente, que é o Cícero, e aí nós vamos então passar a nova proposta e a nossa proposta para esse programa de treino. Okay? Então vamos lá, vamos ver se ele aguenta. Mexa. Então vamos para o nosso treino, né? O Cícero primeiro vai realizar um exercício que a gente chama de thruster, que é um exercício de desenvolvimento, onde a gente vai trabalhar o ombro, mas envolvendo a musculatura de perna. É um exercício bem complexo, que deve ser feito com pessoas que já têm uma certa experiência no treinamento de força, principalmente na realização de exercícios de agachamento. Vamos lá então? O peso, ele deve ser mantido em cima dos ombros, né? Ele vai realizar então um movimento de agachamento e na subida ele vai realizar um movimento em conjunto de extensão do quadril e desenvolvimento da musculatura dos ombros. Esse exercício, apesar de estar parecendo fácil, porque ele já tem domínio, é um exercício muito complexo que tem que ter uma boa estrutura muscular, força de tronco para manter uma postura adequada. O que a gente prioriza inicialmente é a boa execução do movimento. Depois, a gente enfatiza a velocidade, fazendo com que o atleta ou o aluno realize o movimento com a máxima velocidade possível, fazendo com que a gente tenha um maior aporte calórico sendo gasto aí no exercício. Na sequência, a gente vai realizar outro movimento, que é uma puxada vertical. A gente falou de agonista-antagonista, que é o método que a gente está usando. Então lá a gente usou a musculatura do ombro, né, que faz a elevação dos braços. Agora a gente vai fazer um exercício que movimente a musculatura que faz esse abaixamento do braço. Por isso que a gente fala que são músculos opositores. E é o nome que a gente dá, né, musculatura agonista do primeiro movimento e agora musculatura antagonista daquele primeiro movimento. Então um exercício que engloba esses dois músculos para a gente manter um trabalho equilibrado entre as musculaturas, favorecendo também uma boa saúde da articulação. Vamos lá então? Vamos fazer a puxada. A gente vai fazer um movimento, de novo, conjugado, onde eu tenho um trabalho de membros superiores, com mais ênfase, mas também tem um trabalho forte de membros inferiores. Então ele vai realizar um movimento de puxada, em conjunto um agachamento, né? Um afundo que a gente fala. Isso, puxa forte. A gente vai favorecer um movimento rápido, principalmente na puxada, fazendo com que ele tenha um trabalho em conjunto dos membros inferiores e tronco. Aí, agora vamos trocar, vamos fazer a mesma quantidade de movimentos com a outra perna. Vai, acelera esse movimento. Isso. Observe que a postura sempre é a prioridade pra gente.
E após isso, tendo mais domínio do movimento, a gente enfatiza a velocidade de movimento para ter um gasto energético um pouco mais aumentado. Lembrando que a velocidade não necessariamente ela vai aumentar o gasto energético. É que com uma boa coordenação eu consigo recrutar mais músculos realizando movimentos rápidos, favorecendo assim o gasto energético. Mas não quer dizer que movimentos rápidos sempre vão gastar energia, ok? Então entenda um pouquinho a diferença. Bom, para completar a série, ele vai realizar agora 2 minutinhos de trabalho aeróbio e anaeróbio. Poderia ser uma bicicleta, ou mesmo na esteira, ou outro ergômetro que a gente viu no programa passado, um remo. O importante é que seja uma atividade que envolva grandes grupos musculares que perdure por mais de 1 minuto, né? A gente vai determinar de 1 a 3 minutos, no caso que ele vai realizar 2 minutos de atividade contínua, onde a intensidade não é a intensidade baixa recuperativa, é uma intensidade alta, onde ele termina o exercício ofegante, né? Se a gente tiver condições de fazer um teste de esforço e mensurar a frequência cardíaca máxima dele, o ideal seria que ele mantivesse em torno de 75% a 85% da frequência cardíaca máxima. Caso a gente não tenha essa mensuração, o ideal é que a gente faça um controle até subjetivo, né? Onde ele tenha que realizar uma atividade que indique uma intensidade que seja difícil para ele, que mantenha, que ele fique ofegante durante o esforço. Então é isso que a gente vai realizar. Vamos lá? Esse é o lunge, então a gente colocou um step, uma altura mediana aí, em torno de 15 centímetros, onde ele vai manter esse trabalho durante 2 minutos. Então ele começou na intensidade leve, né? Porque são 2 minutos de trabalho. Se a pessoa já tem um condicionamento físico um pouco melhorado, a gente pede para ela acelerar o movimento e até colocar movimentos de braço para poder aumentar a intensidade do trabalho. O importante é que ela termine o esforço ofegante, né, com a ventilação aumentada, possibilitando assim um maior gasto energético. Então não é atividade de recuperação, é atividade que envolve também um estímulo forte nessa sequência desses 3 exercícios, ok? E no próximo bloco a gente vai apresentar outra sequência para completar, né, esse treinamento de hoje. Não saia daí!